Eu gostaria, assim, Nissagan, que, se possível, você compartilhasse com a gente essa questão de ter estado na presença do Osho e a tua sensação em relação a mestres existentes, assim, que tu vê o diferencial é, entre ele como mestre e esses outros mestres que são populares, né? Estão por aí e muita gente segue, mas eu queria ouvir de ti qual é a sensação ou a tua perspectiva e experiência em relação a isso. Aham. Tá, então, é, estar na presença do Osho, quando eu estive na presença dele, era uma experiência de meditação, tá? E quando eu ouço em vídeos outros mestres, eu não sinto que é uma experiência de meditação. Eu acho que essa é a grande diferença. Quando eu ia no Buda Hall para estar na presença do Osho, eu não ia para ter informações, para ter conhecimentos, para ter insights. Eu ia para ter uma experiência de presença, de silêncio. Tanto é que eu ficava, e acho que a grande maioria, né, ficava de olhos fechados, um processo mais de interiorização, de consciência, absorvendo o que ele estava falando, mas não refletindo sobre o que ele estava falando. É uma coisa mais passiva. Ele não convidava pela maneira como ele fala, eu vou falar fala no presente, porque ele falou para a gente falar sempre no presente quando se refere a ele. A maneira que ele fala é uma maneira que induz a meditação, pelo tom de voz, se você abre o olho, pelos gestos, né? Se você está vendo um vídeo, pelo olhar, e principalmente pelas pausas. Então, no começo, né, antes, quando ele começou a falar, antes de ir para os Estados Unidos, antes de 1980, ele não dava muitas pausas na fala dele. Era mais uma coisa um pouco mais acelerada. Eu sinto que as pessoas não estavam preparadas para aproveitar as pausas, não estavam preparadas para aproveitar o potencial meditativo das pausas. E, de repente, nós amadurecemos, né? O pessoal amadureceu, as pessoas que visivelmente amadureceram, até pela maneira de se comportar. E aí ele começou a dar as pausas. A, a- assim, quando eu olho, vejo outros mestres em vídeo, eu sinto que a minha sede ou a minha busca não é pela meditação, é isso que eu falei, né? É mais por informação, insight. Aí, de repente, eu estou ouvindo um cara falando tal, coisas interessantes, um mestre que seja, o suposto mestre. Aí, quando eu mudo no YouTube, por exemplo, estou assistindo fulano de tal, aí eu vou ver o Osho, a frequência muda. É outra história. É outro canal interno. E esse canal é muito poderoso. E esse canal é muito pouco explorado. E esse canal é muito pouco entendido. Nós que estávamos lá na presença dele, do Osho, a gente sabia, porque de vez em quando ele falava, ele lembrava, ele explicava o valor das pausas. Então, eu acho que as pessoas novas talvez não tenham essa informação do valor das pausas e não sabem aproveitar. Mesmo quem sabia o valor das pausas, não era tão fácil aproveitar. Porque para que você aproveite as pausas, você tem que ter um mínimo de estado de meditação. Você tem que ter uma maneira de se sintonizar que você já sabe. Entrar num espaço de presença, de estar consciente ao momento, de aquietar a mente, vivenciar a consciência ao momento presente. Quando a gente está consciente do momento presente, a mente é quieta. Então,
Eu acho que é nível, existem níveis. O nível que eu tenho hoje de saborear as pausas do Osho é muito maior do que o nível que eu tinha quando eu estava lá. Tinha nível suficiente para saborear? Tinha, mas não tanto. Hoje, sinceramente, hoje eu estava vendo um vídeo do Osho, e aí ele estava dando umas pausas, eu falei, olha, que legal, que gostoso. Dessa vez, nesse vídeo, ele deu pausa longa. Uau! Sabe, hoje eu saboreio mesmo. Antes não era tanto, havia sim, havia sim um nível de inquietação interna, que não fazia com que eu saboreasse tanto. Mas, enfim, eu acho que a grande diferença é essa, né? O que o Osho faz é, em vez dele falar sobre, ele te induz a um estado que é o estado que você está buscando, não é, meu? Você vai ouvir fulano de tal, o cara vai fazer um discurso, fala sobre isso. Eu acho uma baboseira. Ele vai dizer, o cara descreve de uma maneira maravilhosa. Iluminação é isso, é isso, é isso, é isso, é. Não interessa. Eu não quero saber como é que é, eu quero viver a história. E eu não quero, eu sei, tá, não dá para viver, então eu quero que você me dê um passinho para frente. Eu não quero saber como a Chapada Diamantina. É porque a Chapada Diamantina tem a cachoeira tal, tem não sei o quê, tem a trilha não sei o quê, tem aquele lugar não sei o quê. Eu quero vivenciar estar na Chapada Diamantina. Então, os outros eles satisfazem intelectualmente, eu acho. O Hum, cara fica satisfeito, ele fica com conhecimento. Pô, é curioso, né? Traz curiosidade, mas em termos de transformação não adianta nada. Para que interessa eu saber? Eu quero é viver a história. E sem dúvida alguma, o Osho ele chamava a gente para viver, pelo menos para dar o nosso passo, não para viver o máximo, porque é tudo passo a passo, pelo menos eu sinto assim. Você ia perguntar alguma coisa? sim. Tu tá me dizendo que nesse processo, ao decorrer dos anos, o Osho foi mudando a metodologia. Existia uma fase que ele estava preocupado realmente em passar o conhecimento, toda aquela, criar uma base para que as pessoas se preparassem para um nível de meditação através de uma outra metodologia que são as pausas, né, nos discursos dele. E a partir disso, os seguidores podiam ter essa experiência com ele falando e, ao mesmo tempo, entrando num estado de meditação através das pausas. É isso. É isso, só que eu teria algumas observações. Não é só isso, né? O trabalho do Osho não é só as pausas, né? O trabalho do Osho, a gente fez, eu e a Dália fizemos uma série na presença do Osho, uma série no YouTube, se não me engano foram 15 vídeos, em que a gente fala bastante sobre isso. Então, o trabalho dele não é. O trabalho dele tem muito a ver, as contradições. Eu não vou entrar agora em detalhes. Uhum. As contradições do Osho é um outro tipo de trabalho, né? Que não é só a pausa, mas é você desmontar um pouco a mente lógica, né? Ou você acionar mais o seu próprio mestre interior. Não é que também dentro do que ele falava, mesmo com as pausas, não tinha um conteúdo interessante, né? Tinha também, obviamente. E também não é só que antes ele passava conhecimento. Eu acho que ele fazia um trabalho dele que era muito mais amplo do que passar conhecimento. Era desmontar as nossas crenças. Nós entrávamos lá como seres cheios de regras, cheios de mandamentos, cheio de pode e não pode, Uhum. cheio de associações de espiritualidade com determinada rigidez, seriedade, repressão. Então não era só passar conhecimento, era desmontar tudo isso,
né? sim, Era chamar você para a tua profundidade, mas você tem que desmontar. Você tinha que tirar as ervas daninhas. Coisas que a gente cultuava, colocava em vaso. Ele falava, isso é erva daninha, meu. sim. É quase que recriar o homem, né? Recriar a pessoa em si, recriar uma nova pessoa, Isso, tirar os condicionamentos, certo? tirar os padrões mentais fixos, tirar as crenças, e aí você entra em contato com a sua consciência, seu silêncio interno, com a sua presença, a sua consciência ao momento, e é a presença, leva a um silêncio mental que abre as comportas da sua realidade mais pura. Sim, É essa conexão ele não só quer falar sobre, ele quer fazer com que a gente vivencie isso. Então, é certo. assim, é difícil a gente chegar, porque na tua colocação eu achei que você tentou esclarecer, mas não podemos resumir muito o Osho. O Osho é mais do que simplesmente isso, isso, isso. É um globo. Ele está fazendo um malabarismo. Enquanto ele está fazendo uma coisa aqui, ele está mexendo em outra coisa ali, e a gente mal Sim, sabe disso, né? Mas depois a gente vê os resultados. sim. Mas assim, será que eu respondi? Porque assim, em relação à minha fala, né, que em relação às pausas, é, é uma experiência que eu acho que ficou resumida a ele. Eu não, Uhum, eu vejo alguns supostos mestres, eu falo assim porque não querendo desqualificar, mas é porque dúvidas existem, né? A gente nunca sabe. sim, Às vezes eles usam pausas também, né? Então tem um efeito legal também. Agora, o Osho era mestre em fazer as pausas no tempo certo, na velocidade certa, o público certo, né? Então, eu não vi nada parecido que dá o impacto que ele dava ou que ele dá, né? Os vídeos estão aí disponíveis, do que outros mestres que também entram numa linha parecida, alguns, né? E aí surge uma vontade. sim, sim. Você tem alguma pergunta antes que eu fale da minha vontade? Tenho, assim, não é uma pergunta, mas é só para quem está entrando nessa conversa e tentando entender a questão de onde surgiu essa, né, tem todo um decorrer de anos que surgiu essa questão dele aplicar essa metodologia das pausas e, e que é algo que é pouco explorado, pelo que eu entendo, e que existe um potencial grande, porque pelo meu ver, eu vejo que parece é um presente que ele deixou, uma metodologia que ele deixou, e que te possibilita a entrar, a ter uma pequena, é uma experiência através das pausas e que eu também concordo contigo, eu não vi isso sendo explorado em outros lugares, né? Então, é, eu estou entendendo que existe uma ferramenta aí que pode ser explorada. Ele deixou aberto, não é algo nada escondido, é algo que pode ser de benéfico também, né? E principalmente para quem está começando, que precisa um pouco de fala, aí você tem pausa e aí você vai treinando aquele teu estado de meditação, né? Então, é, eu estou entendendo que é uma ferramenta aí que você tem uma curiosidade assim de explorar. Então, lembrando, né, que ele mesmo falava, né, as pausas são a parte mais importante dos meus discursos. E agora é interessante que a gente entenda, né, porque o porquê isso. A pausa, ele é um convite para você está falando, pá, então você está entendendo, existe uma certa elaboração mental, né, o que não seja. Pode ser que não seja uma coisa pensada, mas existe um entendimento linguístico, aí de repente tem a pausa. Puf, pronto, não tem entendimento linguístico nenhum na pausa. É um convite para o silêncio.
Então, a pausa é um convite para o silêncio interno, mental, não é o silêncio externo. É a minha mente ficar em silêncio. Então, é uma chance muito grande de, entre uma fala e outra fala, tem uma pausa, de eu ficar em silêncio mental. Para isso, eu tenho que ter. Porque o silêncio, na verdade, é consequência, na minha experiência. O silêncio eu não procuro diretamente. Isso é uma coisa, para mim, muito importante no meu histórico como meditador. Eu não sei se para algumas pessoas elas conseguem entrar no silêncio diretamente. A via que eu chego no silêncio é chamando a minha consciência para este momento. Então tem a pausa, aqui e agora, consciente desse momento. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, não sei, tá vendo meu corpo, tá vendo minha respiração, tá vendo o próprio silêncio externo. Eu estou consciente do que está acontecendo. Quando eu chamo a minha consciência para estar atenta ao que está acontecendo e não ficar elaborando pensamentos, a mente se aquieta. Isto é, chamar a consciência para o que está acontecendo silencia a mente. Aí que está a meditação. A meditação é a presença, a consciência, que leva, intenso o suficiente para levar a uma quietude mental. Pronto. Era o que a gente vivenciava pra caramba quando estava com ele, né? E as pausas eram o auge. Hoje eu sinto mais ainda, as pausas são o auge. Então, assim, o que que acontece é que esse era um recurso que o Osho fazia para nos levar à meditação, só que o Osho era um mestre iluminado, né? Então ele tinha uma profundidade de presença incrível. Então a própria presença dele transmitia. Aí você pode, se a gente for falar, bom, a metodologia de falar com pausas, né? São pausas maiores do que a que eu estou dando agora. A metodologia, se a gente for falar de metodologia, eu acho sempre perigoso. Por quê? Porque uma pessoa pode usar esta metodologia de falar com pausas e realmente desencadear um clima de maior consciência. E realmente a pessoa que está falando, a partir desse ponto, ela também acessa coisas mais profundas, ela querer dar uma de iluminada, entendeu? Uhum. E aí que é o perigo. Eu gostaria de fazer essa experiência agora, na tua próxima pergunta, eu tentar essa metodologia do Osho, né, de falar com pausa e ver o que que vocês sentem. Depois a gente vai ter que conversar com o povo aí, pedindo comentários e feedbacks, se realmente ajudou a trazer presença ou não, se foi agradável, se foi desagradável. É uma experiência que a gente pode fazer. Mas o fato de eu falar com pausa não significa, sabe, que eu estou num nível de consciência lá para as alturas. Eu estou me sintonizando temporariamente a um estado a qual o Osho estava permanentemente. É claro que eu não vou estar no estado dele, mas mas eu vou estar um pouco mais presente do que o meu normal. O que eu acho perigoso é isso, sabe? Porque eu vejo pessoas usando essa metodologia, eles não são iluminados, mas como dá a impressão de que é algo, nossa senhora, o cara deve, é fera, né? Pronto. É uma boa máscara que faz o papel de um cara iluminado. Eu acho perigoso. Então, de certa forma, o que que eu estou falando é uma faca de dois gumes. Porque eu posso induzir pessoas a começarem a se aprimorar nisso e dar uma de iluminado, mas eu também posso alertar pessoas. Não é porque o cara está falando com pausa, com profundidade, com não sei o quê, que ele é iluminado. É porque ele entrou, ele sabe entrar naquela sintonia. Só que o ego dele quer aproveitar isso para se posicionar num pedestal. E eu já vi pessoas fazendo isso, né? Eu já vi pessoas fazendo. Se colocam num pedestal. Outras pessoas acreditam que ele está realmente acima, acima, acima.
Mas como eu conhecia, particularmente, não vou dizer quem, mas como eu conhecia essa pessoa mais a fundo, eu percebi, não, não é. O cara não é iluminado. Eu ponho minha mão no fogo, mas ele faz o papel e cria um monte de discípulo. Então eu acho perigoso, fica alerta, não é porque o cara faz isso assim, fala com uma certa papá, papá, que o cara é iluminado. Sim, eu inclusive acho importante tu deixar a tua intenção aqui bem clara de que é, você teve esse recurso, você sabe do que você está falando, existe um recurso que você pode utilizar e, de repente, fazer esse experimento aqui junto com a gente, é, mas no intuito realmente de dar uma experiência de meditação para as pessoas, né? Porque, pelo que eu entendo aqui, esse recurso parece algo muito precioso, que é uma maneira de você praticar ali tua meditação num contexto que você vai estar muito mais presente de que, por exemplo, uma meditação que você está só em silêncio, uma vipassana, por exemplo, que pode ser muito difícil para as pessoas, entendeu? Então, É. eu vejo isso como um experimento interessante, um recurso pouco utilizado, como eu falei, e um sabor, assim, dessa meditação de uma forma diferenciada e para quem achar interessante e conseguir é, entrar nesse estado que a pausa oferece, se beneficiará, né? Então, é só Uhum. esclarecer que aqui nós estamos falando de um experimento, certo? Não algo nada fora disso Sim, enfim, não legal. vamos entrar nessa questão, né, É. de E assim, iluminação. é um convite para o Hum, pessoal, na hora, talvez até estar de olhos fechados, chamar a presença, chamar a consciência para esse momento. Não é um momento de refletir, é um momento de estar presente, principalmente durante as pausas, para que então veja se isso traz alguma leveza interna, alguma quietude maior, que é a proposta da meditação. Técnicas, né? Existem várias técnicas. Eu sou um criador de técnicas, criei várias técnicas, né? E essa é uma que eu não criei, eu tô tentando, sugerindo que a gente procure ver se dá para resgatar essa do Osho. totalmente válido. Eu acredito que é sobre isso, de realmente sempre resgatar todas as coisas deles, que eu acredito que existe uma preciosidade aí dentro desse mundo de material que ele tem e realmente é usufruir o máximo que a gente conseguir aí né, com essa inteligência aí que ele, assim, esse ser, né? Enfim, é isso, é sobre o experimento. Então, eu tô contigo, entendi aqui a questão, a proposta, me proponho a te acompanhar aí nesse experimento. Aham. A minha ideia é a seguinte, né? A minha ideia é que você faça alguma questão, alguma colocação e eu elabore dentro da minha experiência como um meditador, né? Como meditador, não como um iluminado. Como meditador, como instrutor de... Eu não sei nem o que você vai perguntar, não sei mesmo. Mas aí você pergunta, aí eu vejo se tem a ver, né? E eu vejo se eu consigo responder naquele estado em que eu dou as pausas, chamo a presença, e quem está ouvindo, se quiser tentar aproveitar as pausas da maneira que a gente já falou, pronto. Aí depois, por favor, coloca nos comentários. Olha, Nissargão, achei que não tem nada a ver. Ô, pô, achei legal, gostei, pô, achei interessante. Acho que você deve continuar, não, para por aqui. Enfim, a gente está esperando retorno do povo aí nos comentários. Você tem alguma questão? Não tinha pensado muito assim numa questão específica, mas eu acredito que possa beneficiar muitas pessoas que estão começando ou que já meditam. Existe uma questão assim
de mente e ego, né? Quando a gente começa a fazer algo, principalmente quer implementar uma meditação, uma constância de meditação nas nossas vidas, existe sempre as forças, né? Externas, ou família, amigos, uma necessidade de primordial de outras coisas, e depois a gente vem com essa questão da meditação, né? Eu queria saber o que que você tem a dizer sobre essa questão de ego, mente, sabe? No que ela interfere nessa nossa vontade de conquistar ou de aplicar a meditação nas nossas vidas. Pergunta complicada, hein? Vamos ver. Então a gente já começou nosso experimento, hein? É, Então, a meditação é uma sintonia interna para silenciar a mente e o ego. As duas coisas, elas não são compatíveis. E a mente e o ego está muito acostumado a ser alimentado. Nós pensamos, 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 julgamos, julgamos, julgamos. O canal, a porta, o caminho para a mente está completamente aberto há décadas, para não dizer milênios. Ela está em casa, um total sinal verde para pensar, pensar, julgar, antecipar, lembrar, projetar, fazer diálogos. E a meditação é pss, fica quieto. Pss. Então é muito estranho, é muito diferente, é muito contrastante a proposta da meditação com a proposta do que nós vivemos. E porque a mente está muito forte, vivenciar a meditação de uma maneira profunda não acontece de uma hora para outra normalmente. Então, quando a pessoa começa a meditar, normalmente ela vai ter um período de adaptação e até desconforto, porque a mente não quer parar. E aí é fácil da pessoa desistir do processo de meditação. Agora, a pessoa tem que ter o começo dos começos. Ela tem que saber qual que é o comecinho. Porque se ela nem tem o comecinho, ela não pode prosseguir. E se ela prossegue, ela fortalece esse estado de consciência ao momento presente, e aí a mente começa a silenciar. E quando a mente começa a silenciar, começa a surgir um desfrute, uma agradabilidade, um prazer em meditar. Quanto mais a mente silencia, mais agradável é a meditação. Então, para quem já engata na meditação, é fácil prosseguir. A questão é quem está começando, quem vai começar. Por isso é importante ela escolher uma técnica que ela se afinize.
seja fácil para ela. E muitas das técnicas que a pessoa conhece não são fáceis para ela. O repertório de técnicas que a maioria das pessoas tem é muito pequeno, é rígido, é cheio de regras. Eles são complicadores, na verdade. Então, o que a pessoa precisa entender de começo é que o que importa na meditação é ter um mínimo de consciência a este momento. Se nós temos agora, nós todos agora, estamos percebendo alguma coisa desse momento, então se a gente reconhece que a gente está percebendo alguma coisa desse momento, agora é ir ampliando isso, adubando isso. Eu tenho que saber o que eu vou adubar. Mas a mente vai entrar, vai lembrar de coisas. Eu pego em flagrante que a mente entrou, volto a perceber esse momento. Estamos ou não percebendo alguma coisa agora? Nós precisamos saber a distinção entre pensar e perceber. Nesse momento, nós estamos percebendo alguma coisa? Provavelmente nós estamos percebendo e pensando. Só que no momento em que nós percebemos, nós precisamos reconhecer: ah, agora eu estou percebendo. Então, esse reconhecimento, enquanto está acontecendo o perceber, é que fortalece o estado que a meditação busca. Então, não é um processo de brigar contra a mente ou contra os pensamentos. É um processo de ser indiferente à mente, indiferente aos pensamentos. E nos lembrando para verificar se nós estamos percebendo alguma coisa agora. Quando nós reconhecemos que nós estamos percebendo alguma coisa agora, reconheça mesmo, tenha clareza. Essa clareza de que eu estou realmente agora percebendo alguma coisa vai enraizando a nossa presença. Nós passamos a entrar no modo percebendo, em oposição ao modo ruminando. Então, a verificação da meditação é essa, simplificando. Estou no modo percebendo ou estou no modo ruminando? Se eu vejo que eu estou no modo percebendo, eu reconheço isso com clareza. Esse é o adubar o estado. Então, a pessoa precisa, o meditador precisa começar da maneira certa, com uma certa clareza do que ele está querendo se sintonizar. Não é algo tão confuso, tão impalpável. Eu tenho que simplesmente ver se eu estou ou não no modo percebendo agora. E aí eu vou alimentando isso com as técnicas, cada vez mais me familiarizando. E aí a mente vai desistindo. Ela vai perdendo
as forças aos poucos. Mas eu vejo que um problema é ter uma expectativa exagerada dessa diminuição da força da mente. Para mim, eu sinto que o esperado é que seja aos poucos. Mas eu não me preocupo muito com a mente, eu me preocupo de estar no modo percebendo. Meu foco é modo percebendo, não é brigar contra a mente. Eu posso estar pensando durante uma meditação. E aí, em um momento, eu vou. Oh, não, agora eu estou percebendo. Esse momento de percepção tem um valor muito maior do que todos os outros momentos maiores de ausência. Então, a volta é preciosa, a volta da consciência ao momento presente, ela é preciosa. Eu preciso saber que isso é precioso. Porque se eu for ficar chateado comigo que eu pensei muito, eu estou me desgastando, eu estou me frustrando. Olhe para o ganho. E isso não é algo teórico, isso tem que ser vivido. Não é um discurso a se fazer, ou a concordar. É uma experiência a ser vivida. E nesse momento existe um convite para que a gente viva esse estado de reconhecer, eu estou agora percebendo coisas deste momento. O barato não é estar no aqui e agora, percebendo a realidade presente. Se eu estou percebendo a realidade presente, eu estou no modo percebendo. É uma jornada que requer, sim, intenção, dedicação. Não é uma coisa que vai vir por conta. Eu tenho que me lembrar, praticar, praticar, praticar. E para mim, pessoalmente, eu vejo que o grande impulso que me motiva a prosseguir na meditação é perceber o impacto que ela tem na minha vida. Ou seja, eu consegui estar no modo percebendo mais e mais e mais também na vida. Quando eu reconheço que eu estou realmente mais no modo percebendo, mais presente na vida, eu vejo que a minha maneira de ser não é a mesma, é outra. É bem mais confortável, mais leve. Eu passo pelos turbilhões de uma maneira muito mais fácil. Eu dou respostas mais adequadas. Não precisam ser respostas perfeitas às situações. Eu respondo às situações de uma maneira mais equilibrada. Não exijo perfeição, mas eu comparo com a minha maneira habitual, turbulenta e inconsciente, é muito melhor uma maneira com presença. E uma vez que eu reconheça isso, eu me motivo a ampliar esse estado que a meditação convida. E eu acho que isso é individual. Algumas pessoas se empolgam com essa mudança que a meditação traz. Se encantam pela transformação que ela desencadeia. Tem sede demais. Outras pessoas parece que percebem que é melhor, dão de ombros e voltam ao padrão antigo. Eu não sei explicar por quê, mas meditação é só para quem tem uma sede interna de uma transformação real na vida. Será que eu te respondi, Vera?
Sim, eu acredito que sim, foi bem respondido de uma forma super leve. Eu posso dizer que eu estava aqui contigo acompanhando o experimento e entrei num estado, assim, eu estava meditando de olhos abertos, coisa que eu acho que eu nunca provei. Foi bem bacana a experiência aqui como uma testemunha desse experimento. Eu gostei bastante e eu vejo que a forma com que o desenrolar da resposta, ela é de uma forma muito mais limpa, talvez, bem mais assim, elaborada de uma, não sei, de uma sutileza assim diferenciada, sabe? É, e cobriu tudo que a gente realmente precisa entender como meditadores, que existe essa questão da mente muito forte, mas que no fundo mesmo é essa questão de observar, de estar presente. Então, você cobriu bem essa parte dentro desse experimento aí, respondendo em relação à mente, ego e o estado de presença, que é uma das formas para realmente acalmar e dissolver essas mente, ego, de uma forma sutil, né? Assim, sem esforço, né? É o que eu senti na tua resposta. É. E aos poucos, né? É um processo que a expectativa de ser algo repentino, eu acho que ela vai desencadear frustração, né? É uma Uhum. dedicação mesmo, né? É um alimentar contínuo. Mas então é isso, né, Vera? É assim, o que que a gente fez foi uma coisa bastante ousada. Eu, pelo menos, acho, é a primeira vez que eu faço isso, né? De dar uma resposta usando um sistema que, de certa forma, o Osho usava, né? E como eu estive na presença dele, absorvia o impacto dessas pausas, como eu assisto os vídeos do Osho e percebo um estado, entra num outro estado. Falei, bom, vamos ver, né? Se é possível, mesmo sem ser iluminado, a gente entrar nessa sintonia e ver o resultado que isso pode ou não trazer para quem está escutando. Então aí a gente pede, você que está escutando, não você, Vera, você, de fazer um comentário sobre. Eu acho que esse feedback, eu acho que nunca teve um momento nos vídeos que eu fiz, eu já fiz mais de 300 vídeos. No YouTube eu fui cortando alguns, mas hoje tem uns 200 e tanto, não sei, 250. Mas eu nunca tive uma sensação de importância tão grande como eu estou tendo agora, de receber um retorno de você aí. Como você sentiu essa experiência? Mesmo você que nunca reescreve, nunca faz nenhum comentário, por favor, faça o seu comentário aí. Como foi essa experiência para você? Em que nível isso te tocou, não te tocou? Esse feedback verdadeiro e sincero é muito importante, porque de repente nós estamos numa encruzilhada que a gente pode parar por aqui esse experimento, acabou, fizemos, beleza. Ou eventualmente a gente pode continuar e esse caminho que eu e a Vera vamos escolher vai depender dos seus comentários. Não estou falando para você fazer comentários positivos, eu estou falando para você fazer comentários sinceros. É um convite real e sincero que eu estou fazendo agora. Dá um retorno para a gente, pelo amor de Deus. É isso, né, Vera? É isso. Podemos encerrar? Podemos. Então, eu agradeço imensamente, viu, Vera? A tua leveza, a tua boa vontade, a sua Ah, energia. eu agradeço aqui também de participar desse experimento. Me sinto lisonjeada. Muito obrigada.